Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Deus abençoe a cada um de vocês e mais, faça de cada um de vocês uma fonte de luz, uma fonte de vida, uma fonte de paz, uma fonte de alegria, uma fonte na sua casa, onde quer que você esteja, a fim de que Ele, Deus, seja honrado, glorificado na sua própria vida. Mas aí você diz assim, bispo, como é que eu posso ser uma fonte de vida se eu estou doente, se eu estou condenado à morte, se eu estou, o médico já me condenou, já disse que não tenho muito tempo de vida, eu estou sofrendo, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei aonde ir ou apelar, eu estou desesperado. Então, minha amiga e meu amigo, eu vou fazer com vocês que estão nos assistindo, aquilo que Jesus mandou que os discípulos fizessem. Uma ocasião, olha só, Jesus estava num lugar deserto e muita gente do lado dele, 20 mil pessoas. E vieram para Jesus e disseram assim, Senhor, despede a multidão, porque nesse lugar deserto não tem onde comer, não tem onde fazer suas necessidades, o povo vai desmaiar. E Jesus disse assim para os seus discípulos, dá-lhes vós mesmo de comer. Ao invés de despedir a multidão, dá à multidão o que ela precisa. É exatamente o que nós queremos fazer. Nesta sexta-feira, nós estamos nessa fé, nesse propósito, nessa convicção de cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Veja só o texto sagrado que nós mostramos ontem e vamos continuar mostrando. Quando Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não disse assim, vinde a mim todos os que merecem. Jesus não disse assim, vinde a mim todos os religiosos. Jesus disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e sobrecarregados e doentes e enfermos e pessoas com problemas na família, problemas familiares, problemas de depressão, de tristeza, querendo se matar, você que está com vontade de se matar porque a vida lhe tem sido cruel, enfim. Jesus disse, vinde a mim. Esse vinde a mim é para quem crê. E quem é que crê? Quem crê? Quem aceita o convite e venha participar dessa prova que nós vamos colocar essa palavra. A Bíblia nos ensina a provar a Deus. O próprio Deus nos ensina a prová-lo. Ele disse, provai-me e vede se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Provai-me. Quer dizer, Deus mesmo convida cada um a prová-lo. E Jesus disse assim, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Qualquer problema, eu vos aliviarei. Não importa, você é católico, é espírita, é evangélico, você é budista, muçulmano, você é judeu, não importa. A sua religião não importa, não importa. O que importa é que você está sofrendo, você está gemendo, você tem gemido. Sua casa está um pandemônio. Além da pandemia do coronavírus, ainda tem o Covid-19, ainda existe o pandemônio na sua casa, problemas, discussões, brigas e etc, e etc. Quer dizer,
você não sabe o que fazer, você está desorientado. Então, nesta sexta-feira, nós estamos fazendo uma convocação geral. Uma convocação geral. Inclusive, eu quero dizer para vocês que eu estarei na reunião de meio-dia. Essa reunião de meio-dia, nesta sexta-feira, eu estarei junto com o bispo Renato. Nós estaremos ministrando isso que Jesus falou. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, para que eu venha aliviá-los. Então, nós vamos fazer prova com Deus nesta sexta-feira, não só aqui no Templo de Salomão, mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Obviamente, para que a pessoa possa aceitar esse convite, aceitar esse desafio, ela tem que ser humilde para provar realmente a Deus se aquilo que ele está falando vai acontecer na vida dela. Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrareis descanso para as vossas almas. Veja só, aquela pessoa que tem síndrome de pânico, aquela criatura que só gosta de ficar no escuro, aquela criatura que sente uma tristeza insuportável, nada satisfaz ela, não tem nada nesse mundo que consiga mudar o seu ânimo, arrancar como se diz, essa coisa ruim que você carrega por tanto tempo, esse mal-estar, digamos assim, você está vivendo num pedacinho do inferno e sofrendo por conta de uma depressão. Você não sabe o que é. Há pessoas que estão cortando o corpo, preferindo sentir dor na carne do que continuar sentindo essa dor na alma. Talvez você seja essa pessoa. Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, para você encontrar descanso para a sua alma, você não precisa se matar. Você não precisa acabar com a sua vida. Você pode acabar com o seu problema sem acabar com a sua vida. Porque Jesus promete descanso para a sua alma. Está aqui escrito: encontrareis descanso para as vossas almas. Mas você tem que ir a Ele. Você tem que ir a Ele e cobrar dele o que Ele prometeu. Então, você que está com problema na alma, você que está com a sua alma cansada de sofrer tristeza, angústia, depressão, seja lá o que for, nesta sexta-feira, ao meio-dia, eu vou estar com vocês também. Ao meio-dia eu estarei com o bispo Renato Cardoso e nós vamos unir a nossa fé para interceder a Deus por você. E se você quiser, aqui no Templo de Salomão, às 12 horas, ao meio-dia em ponto. Ao meio-dia em ponto. Mas nós vamos ter a reunião a primeira às 10 horas, depois vem a do meio-dia, depois às 15 horas e também às 20 horas. Nesses 4 horários, nós estaremos orando, clamando, pedindo, cobrando, reivindicando, essa é a palavra, cobrando de Deus. Talvez você diga assim: ô bispo, quem é você para cobrar de Deus alguma coisa? Eu não sou ninguém, mas eu sou um ser inteligente, eu sou uma pessoa que pensa. E ele diz assim: vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, eu quero isso. Eu quero convocar as pessoas que têm essa mesma fé, que mesmo não merecendo, mas têm essa fé. A fé de chegar-se diante do altar e falar: ó, eu sou disso, vinde a mim, eu estou aqui, diante do altar. Agora, eu quero ver esse descanso, eu quero sentir esse descanso na minha alma, porque eu tenho sofrido um pedaço do inferno. Então,
Esse convite é para quem está sofrendo. Esse convite é para quem tem fé para provar a Deus, provar a sua palavra. Esse convite é para aquelas pessoas que são corajosas de chegar ao ponto diante do altar e falar: ó Deus, é tudo ou nada, ou é vida ou é morte. Se o Senhor existe como está escrito na Bíblia, eu quero ver a tua existência materializada na minha vida. Então, essa é a proposta dessa reunião na sexta-feira. Você é o nosso convidado nesta sexta-feira. Então, 10 horas da manhã, meio-dia, 15 horas e também às 8 da noite. Qualquer horário que você vier, você vai ter oportunidade de provar a grandeza de Deus. Nós estaremos ao meio-dia unindo a fé com o Bispo Renato para te ajudar, em nome do Senhor Jesus. Agora, eu quero que você assista às grandezas de Deus, a manifestação das grandezas de Deus na vida daqueles que foram audaciosos, corajosos, chegaram diante de Deus: ó Deus, ou é ou não é, o Senhor existe, tem que acontecer alguma coisa na minha vida. Nós vamos ver essas grandezas agora na vida dessas pessoas que foram agraciadas. Por favor, pode rodar aí. Além do fracasso financeiro, Edna herdou de sua mãe muitos problemas psicológicos, emocionais e espirituais, mesmo sendo de uma família religiosa. Nessa época, a gente era católico, a gente cria, né, nas imagens, né, e a gente sempre teve a religião, mas não foi suficiente. Aí é onde também começou a buscar os tratamentos em outra religião, que seria o espiritismo. Mas não mudou a minha situação também. Aliás, piorou. Porque eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a discutir com meu marido, eu desejei a morte dele. As minhas crianças, elas chegavam da escola, em vez de eu abraçar, eu não abraçava, eu espancava. Elas tinham medo da mãe, então eu vi que eu mudava de personalidade. Aí eu comecei a manifestar dentro da minha casa. Eu falava que nem homem, o meu marido não aceitou isso. Ele estava me chamando de louca. Eu saía, eu pegava o carro para ir ao supermercado, eu estava na estrada. O que eu estou fazendo aqui? Então tomava a minha mente, meu corpo, e eu ainda conversava. Eu não estou entendendo que proteção é essa que vocês dizem que está dando para mim, que está afetando o meu casamento, a minha família, a minha vida. Eu não tenho paz, eu não durmo, eu ouço vozes, vejo o vulto, eu não durmo à noite. Eu estou em aflição, eu estou em conflito. Aí me levaram em vários lugares, me levaram na mata, me levaram na igreja católica, evangélica, e ninguém conseguiu tirar aquilo de mim. Eu manifestei me sentindo um porco, eu andava de 4, eu babava, eu urrava, eu sentia as patas do porco, eu sentia o focinho do porco, eu sentia a barba do porco, eu me tornei um animal. Aí me levaram nesses lugares, ninguém pôde fazer nada. Tanto que fizeram uma roda, oraram, pegaram a espada de São Jorge e espancava, batia nas minhas costas, né, para tentar libertar. Mas não tinha êxito. Até que um vizinho comentou sobre a Igreja Universal. Aí foram buscar, já era tarde da noite, bateram na igreja, atendeu um pastor e enviou 2, eles chamaram de 2 meninos, 2 moleques. Mas esses 2 moleques foram lá, fizeram o que ninguém pôde fazer. Esses 2 moleques foram lá, quando eles oraram, eles tinham algo diferente. Eu voltei em mim. Ele simplesmente falou assim: minha senhora, a senhora sabe o que aconteceu? Eu falei: não sei. Ele falou assim: a senhora manifestou com demônios. É uma legião, minha senhora. Ele veio para matar, roubar, destruir. Como que está a vida da senhora? Eu falei: está destruída. Meu marido não me quer mais, quer tirar as crianças de mim. Ele falou assim: mas tem uma solução. Aquela palavra entrou dentro de mim. E no outro dia, quando amanheceu, a minha mãe se prontificou a me levar. E eu ouvi
ali no altar, o pastor pregando, que a revolta que a gente tem de ter, de não aceitar a situação em que se encontra, seja ela financeira, familiar, conjugal, espiritual. O altar, ele tem a resposta para tudo. Então foi onde eu fiz a primeira fogueira, revoltada, não aceitando mais essa situação. Essa primeira, como eu não trabalhava, eu vendi as minhas roupas de porta em porta. E vendi tudo que eu tinha, ainda me rendeu, na época, R$300, que foi a primeira fogueira. Então, quando eu passei pelo altar, que eu entreguei o meu sacrifício, eu desci outra pessoa. Eu desci decidida, mudou algo dentro de mim. Eu tinha uma força e aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu buscava o Espírito Santo na minha casa, tanto que eu recebi o Espírito Santo. E foi glorioso, não tem explicação. Foi um momento que eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. É uma paz tão grande, então não tem explicação. Aí vieram outras fogueiras santas e eu continuei, eu permaneci na fé. E nessas outras fogueiras eu conquistei o meu casamento, as minhas filhas, a minha casa. Deus me deu sabedoria. Hoje eu sou empresária, eu comecei com uma moça dentro da minha casa, com um pensionato. Nós conquistamos, eu e meu marido, vários imóveis. E esses imóveis a gente fez pensionato para estudante, é lotado, é abençoado. Continuando na fé, na revolta, eu e meu esposo, nós fomos conquistando. E hoje a gente conquistou um motel. Quem me via, né? Aquela mulher sem crédito, sem família, né? Perdendo a família, perdendo o marido, não trabalhava, não tinha sucesso em nada. Hoje o meu lar é abençoado, a minha família é abençoada. De todas as minhas conquistas, o que eu encontrei verdadeiramente é a paz, o Espírito do Senhor. E isso não tem preço. Essa é a minha maior riqueza. É através do Espírito Santo, dessa paz, eu tenho alegria, eu tenho vontade de viver. E Deus abençoa em todos os sentidos da minha vida. O altar é a resposta para todos os nossos problemas. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Tudo começou ali. A vitória de Gideão sobre os inimigos de Israel foi consequência do Espírito de Deus o haver possuído, logo após ter sacrificado em obediência à palavra de Deus. E esse é o maior testemunho que uma pessoa alcança quando sacrifica toda a sua vida no altar, o Espírito Santo, pois com ele virão todas as outras conquistas. A minha prioridade foi fazer a fogueira em busca de algo glorioso, que é o Espírito Santo. E eu me entreguei completamente, pedindo para que Deus ele viesse primeiramente transformar o meu interior, mudar a minha vida de dentro para fora. Eu precisava primeiramente do Espírito Santo. Fogueira Santa, a entrega total de vida pelo Espírito sem medida. Procure uma Universal e saiba como participar. Para muitos, o primeiro emprego é uma realização, mas para Samir foi o início de um pesadelo. E nesse emprego foi aonde que eu conheci o mundo mesmo das drogas, dos vícios, né? Comecei a beber, fumar, comecei a usar, a fumar maconha. Depois da maconha, me apresentaram já a cocaína e aí foi quando eu comecei a afundar na cocaína. Eu já não trabalhava mais nessa empresa, né, nessa metalúrgica, eu já tinha conseguido um emprego até melhor, eu era gerente de uma loja. Porém, a aparência ali, até quem via de fora, que eu era uma pessoa bem-sucedida, porém, eu já estava muito aprofundado ali no vício da cocaína, ao ponto de muitas vezes até usar
a cocaína dentro dessa empresa, ir no banheiro para poder usar a cocaína. E esse vício me levou a perder o emprego, né? Esse emprego aí de gerente que eu tinha, que era um cargo bom, eu ganhava bem, porém eu perdi devido a muitas consequências do vício, né? Por atrasos, por ter um comportamento dentro do trabalho, né? Ruim devido a esses vícios. Perdi relacionamento porque já não tinha mais compromisso e comecei a usar droga como se fosse água, né? Como se fosse tomando água. Até que um dia eu usei tanta droga, né? Foi assim de quinta até domingo, né? Sem dormir, bebendo droga, cocaína, maconha. E quando chegou no domingo à noite, quando eu cheguei em casa, eu tive uma overdose. E nesse dia eu fui levado pelo meu irmão que estava em casa, ele me levou às pressas ao hospital e eu sabia ali que eu ia morrer. Eu sentia ali que eu tinha acabado para mim. Mas naquele dia eu me lembrei de Deus. Eu me lembrei que um dia eu tinha conhecido a fé, que eu tinha conhecido um Deus vivo. Eu vi que havia uma chance de eu sair dali vivo e mudar a minha situação, mudar a minha vida. E foi ali quando eu lembrei de Deus que, inconsciente ali, né, sem falar, mas em pensamento, eu fiz uma oração pedindo que Deus ele me desse uma nova chance, me desse uma oportunidade, que se eu saísse daquele hospital com vida, eu entregaria a minha vida para Deus. Foi um voto que eu fiz ali, né? Eu fiz um voto, inclusive até é interessante porque todo o dinheiro que eu tinha recebido daquela empresa que eu trabalhava, que eu fui mandado embora, eu tinha gastado tudo, não tinha sobrado mais. A única coisa que tinha sobrado que tinha comigo, eu lembro até hoje que era R$150 que estava ali no meu bolso. Eu não estava mais empregado, fazia 8 anos que eu não ia mais na igreja, que eu era afastado da igreja. Porém, ali eu fiz um voto com Deus, sem ninguém me pedir nada. Eu fiz um voto com Deus ali, eu falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui com vida, eu saio daqui, eu entrego a minha vida, e a primeira oferta é tudo que eu tenho, esse valor que eu tenho aqui dentro, que está comigo aqui no meu bolso. E aconteceu que Deus ele me deu essa oportunidade, né? E eu cumpri com aquele voto. Eu saí do hospital e fui direto para a igreja. E aí foi quando eu me entreguei, né? Eu me entreguei completamente. E nisso veio, né, a Fogueira Santa, né? E uma das primeiras Fogueiras Santa, eu falo que a minha primeira Fogueira Santa foi já aquele voto que eu fiz no hospital, porque era tudo que eu tinha ali, eu estava desempregado e eu fui pro altar sem nem estar em época de Fogueira Santa, mas eu fiz ali o meu sacrifício, eu entreguei para Deus, olha Deus, esse é o meu tudo. E depois eu entreguei, veio realmente a Fogueira Santa, veio a campanha na igreja, pedindo para que Deus ele viesse primeiramente transformar o meu interior, mudar a minha vida de dentro para fora. Eu precisava primeiramente do Espírito Santo, eu precisava ter uma vida nova, ser uma nova pessoa, ter forças para vencer, para deixar as amizades erradas, para deixar os vícios, para deixar bebidas, drogas, para deixar a vida errada que eu tinha. E eu fui com tudo nessa Fogueira Santa para que isso viesse a acontecer. E aconteceu, houve essa transformação. Primeira resposta foi o Espírito Santo, que foi a principal de todas as respostas. E depois vieram, né, outras Fogueiras Santas. Eu pedi, eu precisava, né, de uma esposa.
E Deus, ele colocou uma mulher de Deus no meu caminho. E Deus colocou uma pessoa no meu caminho que era dele também, que também tinha o Espírito Santo. E começamos ali a nossa caminhada. E juntos, né, veio outras fogueiras santas e sempre indo com tudo no altar. Com essa revolta, conquistamos uma indústria, né, de móveis. Nós fabricamos móveis para salões de festas, aí, cadeiras e mesas, objetos de decorações para buffets, restaurantes, hotéis. E é uma empresa que é referência hoje no Brasil, é conhecida como referência de qualidade. É uma empresa que veio do altar, veio da fé e tem crescido, né, tem dado empregos, tem gerado bastante emprego. Tem um patrimônio hoje, tem uma casa avaliada em 1,5 milhão, 2 milhões de reais, mais ou menos. É uma chácara muito bonita que foi construída assim, da forma que a gente desejou, com melhor, tudo melhor e sem dever nada, né, para ninguém. Não, essa casa não é parcelada, não foi comprada a prazo, financiada, não. É completamente quitada no nosso nome. Tenho o carro dos sonhos, aí, uma caminhonete que eu sempre quis ter. Eu tenho essa caminhonete, tenho um outro carro também, que é um carro muito bom. Tudo isso foi resposta da Fogueira Santa. E de todas as respostas, né, da Fogueira Santa que nós tivemos, a primeira e principal é o Espírito Santo, né? Essa é a maior resposta que eu e qualquer uma pessoa pode ter nessa vida. E a Fogueira Santa é algo assim que eu sempre fiz espontaneamente. Eu nunca fui obrigado, fui coagido a fazer a Fogueira Santa. É algo que é revelado para cada um. Se você foi revelado para você, se você crê, vai. Se você não crê, não vai. Mas uma coisa eu garanto, que se você for, se você crer, a resposta ela vai vir. Meu nome é Silvia Alves. Eu sou assistente administrativa numa instituição de ensino. Tenho 49 anos. Eu me deixei levar pelas informações que apareceram em mídias, né? Na época na televisão, o caso do Maracanã, né? E dinheiro, enfim, tudo que se falava. Eu falava, poxa vida, como que ele pode usar a palavra de Deus, a Bíblia, para ganhar dinheiro? E eu realmente muitas vezes xinguei e falei mal, então não vou e não quero que ninguém vá, e comentava com minha irmã mesmo, então não, nós nunca vamos colocar os pés nessa igreja. Então isso para mim era um ponto certo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa bem ativa, eu sempre trabalhei, enfim, cheguei a viajar por uma empresa que eu trabalhei na época, eu cheguei a viajar o Brasil todo. Sucesso para mim era um orgulho, eu sempre me dediquei muito ao trabalho, eu muitas vezes entrava, não tinha hora para sair, e aquela dedicação integral achando que aquilo era a minha vida. Na verdade, assim, perdi emprego, veio o falecimento do meu pai e daí as coisas começaram a ficar muito estranhas, né? Uma tristeza, uma frustração como mulher. Me envolvi com o espiritismo e onde as pessoas falavam, não, você tem mediunidade, você precisa desenvolver, porque isso realmente está te fazendo muito mal, então você precisa, né, desenvolver. Eu não conseguia sair na rua, eu só tomava banho quando a minha irmã chegava em casa, então tudo aquilo, eu sentava no sofá, tanto é que eu tenho a marca do sofá, tem a marca do meu corpo, de tanto que eu ficava sentada naquele mesmo lugar. Eu não conseguia andar uma quadra. Eu moro num lugar plano e eu não conseguia sair do meu prédio para ir até a esquina numa farmácia buscar um remédio. Cheguei a buscar psicólogos, fiz 1 ano de tratamento com psicólogos, gastei dinheiro, na época um dinheiro que eu nem podia.
Fiz tratamento, cheguei a psiquiatra também, tomar medicações fortíssimas. Tomei um remédio assim que quase estourou meu fígado, porque eu tomei ele por tanto tempo que eu tive que suspender de uma forma repentina, porque ele já estava atacando o meu fígado. Eu comecei a me questionar, assistindo a programação da Universal e vendo o templo tão lotado, com tantas pessoas. Um dia eu me perguntei, eu falei, meu Deus, quem que está errado? Será que eu sou tão inteligente a ponto de não perceber tudo o que é feito? Será que todas essas pessoas que estão dentro da Universal, elas estão sendo enganadas? E um dia eu coloquei na TV, no canal 21, e assisti o Bispo Macedo. Eu falei, eu vou fazer oração com o Bispo. Eu quero ver esse Deus que ele tanto prega agir na minha vida. E ele fez uma oração onde eu coloquei as mãos na tela. Ele falou, coloque suas mãos na tela. E começou a orar, e eu comecei a orar com ele. E foi uma oração que me tocou tanto, que me encheu tanto, que eu coloquei a roupa e saí. E fui para o mercado para comprar as coisas que precisava para casa. E a hora que eu liguei para minha irmã, assim, para dar notícia que eu estava no mercado, sozinha, comprando as coisas que precisava para casa, nós começamos a chorar no mercado, porque realmente aquilo tinha sido realmente muito verdadeiro. Quando ela chegou, eu falei, olha, eu não vou procurar mais lugar nenhum, eu não quero mais ir a lugar algum. Por favor, me leve na igreja. Ali eu fui acolhida pelos pastores e pelos bispos, que são verdadeiramente homens de Deus, respeitadores. Eu passei por uma libertação, onde eu fui, liberta de espíritos ali, do que eu servia. Já foi diferente, foi uma noite que eu dormi aliviada. Eu tive um alívio, e aquela sensação boa. Eu falei, tem alguém olhando por mim, que é Deus. E comecei a obedecer a palavra que era pregada ali. Então, o que eu quero dizer é que nunca, em nenhum momento que eu coloquei os meus pés, alguém chegou e falou, é tanto para te libertar, custa tanto para te libertar, que alguém tenha me cobrado, ou que alguém controle a minha entrada e a minha saída no templo, e que olhem para ver se eu estou dando ou não uma oferta à igreja. Hoje eu me vejo totalmente diferente, uma pessoa calma no trabalho, consigo desempenhar as minhas funções, eu tenho vontade de sair de casa, eu tenho vontade de me arrumar, porque a força que eu recebi de Deus e que eu recebi dentro do templo da Universal, não tem dinheiro que pague isso. Há uma paz de espírito. Hoje eu durmo assim, que se eu não colocar o despertador, eu realmente, às vezes, tem dias que eu vou direto, mas não, eu realmente levanto para o meu trabalho e cumpro as minhas funções, enfim, saio para comprar as minhas coisas, tenho alegria. Então, quanto tempo eu não perdi, por ir atrás de conversa, achar que aquilo não era digno, e que eu não era uma pessoa que aquilo não era digno, aliás, para mim, Então eu me arrependo muito. Peço até perdão ao Bispo Macedo por todas as coisas que eu pensei, em que em alguns momentos eu falei também. Daqui para frente, todos nós vamos enfrentar novas situações, tão intensas quanto as que vivemos atualmente. Mas a batalha mais dura é a que travamos dentro de nós. Muitos estão desanimados e dominados pelo espírito da derrota, enquanto outros já sabem que sem o Espírito Santo é impossível seguir em frente e vencer todos os obstáculos. Na Escola da Fé Inteligente, você vai aprender através da Palavra de Deus a direção para prevalecer diante das adversidades da vida e a necessidade de se ter o Espírito Santo para o fortalecimento espiritual. Quarta-feira,
às 10 horas, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Nossas reuniões acontecem com 30% da capacidade total, atendendo a todas as normas de saúde exigidas. Edgar, um jovem rapaz paraguaio, que junto com irmãos presenciava uma das piores dores para um filho: ver sua mãe sofrer. As agressões a ela feitas pelo pai eram constantes. Os vícios e as amantes roubavam dessa família o sustento básico e a paz. Eu ficava revoltado. Cheguei até um ponto de um dia, isso já aos 15 anos, eu enfrentar meu pai. Acabou me expulsando de casa. Foi um ponto de partida para sair da minha casa com 16 anos, porque eu queria me refugiar, achar um caminho para poder dar o alimento para minha mãe. E foi ali que eu tive a felicidade de, falo para mim, de vir para o Brasil, para São Paulo, através de um convite da minha irmã. E eu achei que aqui a minha vida iria mudar. Já em São Paulo, Edgar segue a única referência de homem que ele tinha. Comecei a repetir os passos do meu pai. Quando eu cheguei aqui, eu acabei caindo no vício do cigarro, da bebida, da prostituição. Aliás, me aprofundei mais ainda, porque eu vim para levar uma melhoria para minha família, para minha mãe, e não consegui. Foi ali que eu conheci a minha esposa, a minha futura esposa, e queria mudar a minha vida com ela, só que piorou mais ainda, porque eu trouxe essa linhagem, esse problema hereditário com essa pessoa que hoje estou, que é minha esposa. Quando eu bebia, quando eu ia para as festas, quando eu ia com ela, quando eu voltava das festas, eu começava a brigar com ela. E comecei também a agredir fisicamente. Não batia nos braços, nas pernas, eu já ia direto no rosto. Eu machucava ela, ela ficava direto com hematoma. Eu batia também no meu filho, e toda vez que ele via que eu batia na minha esposa, ele chegou até a falar, falou para a mãe dele: o dia que eu crescer, mamãe, eu vou matar meu pai. Vida financeira era um fracasso, porque eu trabalhava das 7 da manhã até meia-noite, todo dia. E tudo aquilo que eu ganhava, eu consumia no álcool, na bebida, na prostituição, pornografia. E quando chegava o dia do pagar o aluguel, eu não tinha nem um centavo com que pagar. Quando eu me olhava no espelho, eu via meu próprio pai, porque meu pai já era assim, meus avós eram assim, meus tios eram assim, todos separados, e separaram por causa de briga. No ano 97, quando eu tentei me jogar na frente de um caminhão, porque eu queria mudar, eu queria ser diferente, mas eu não conseguia. Eu tentei, fui até o local, eu me lembro muito bem que foi aqui no Brás, e eu queria me jogar embaixo de um caminhão. O que Edgar não sabia era que a alguns metros dali estava a verdadeira e única saída para os seus dilemas. E foi ali que a minha irmã me convidou um dia de domingo, eu me lembro muito bem. Eu chorei porque uma palavra, me lembro muito bem que foi um bispo, e ele falou assim: você que quer mudar e não consegue. E aquilo tocou dentro de mim. E foi naquele momento que eu fiz um voto com Deus de mudar. Eu queria quebrar essa maldição hereditária dos vícios, do cigarro, da prostituição, pornografia. E foi ali que a minha vida começou a mudar. Seguindo novos caminhos, Edgar ouve falar do Espírito Santo. Aquele que faria sua história ser transformada completamente, sem nenhuma chance de voltar à antiga vida. Foi num processo de um ano que eu recebi o Espírito Santo. E foi ali que entrou essa força dentro de mim, a qual eu
eu falei para Deus, Deus, a minha vida é só sua. E ali Deus colocou dentro de mim uma força maior. Eu me lembro muito bem que era na igrejinha aqui do Brasil, quando a catedral estava sendo construída. Então naquela igrejinha eu recebi o Espírito Santo. Foi à noite, uma coisa maravilhosa, porque quando você busca ardentemente, ele veio dentro de mim. Ele veio, me abraçou, me sustentou e me deu o Espírito dele. Houve uma paz intensa, uma coisa assim gostosa, uma alegria imensa que não dá para descrever. Mas a partir daquele momento, eu tinha certeza que Deus era comigo. Eu comecei a falar de Jesus para as pessoas. Até me achavam muito esquisito, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente quer passar aquilo que a gente recebe. Aquilo que a gente recebe, a gente quer passar para as pessoas. A gente recebe de graça o Espírito de Deus e a gente quer doar para as pessoas aquilo que a gente recebeu. Hoje posso falar que eu sou um marido fiel, abençoado. Hoje trato bem a minha esposa. A importância do Espírito Santo para a minha vida, ela é tudo. Ela é meu alicerce. Ela é a bússola da minha alma, da minha vida. O que a Igreja Universal fez e faz pelas pessoas não tem preço. Apesar que muitas pessoas criticam, isso não compete me falar, mas eu agradeço por essa porta. E essa porta sempre vai estar aberta para aqueles que querem buscar em Deus e mudar, ter uma transformação de vida. Posso perder tudo. Tudo que eu tenho não é nada, mas o Espírito Santo eu não posso perder, porque é Ele que me guia. Meu nome é Ana Lúcia, tenho 45 anos. Foi passado que fiéis da Igreja Universal, do bispo Edir Macedo, né, como eles falavam, mostrou os pastores com o pedido do povo, e eles frisaram na época que eram o dinheiro dos fiéis, não falou nem oferta, dinheiro dos fiéis. No momento eu critiquei, julguei, xinguei, falei, um bando de ladrão, né, de safados. Geralmente você pensa que é enganoso, né, pessoas que querem somente tirar o dinheiro usando a Bíblia, né, principalmente a palavra de Deus, para tirar dinheiro de quem não tem, pessoas ignorantes, que não têm cultura, não têm escolaridade, é o que vem na nossa cabeça, né? São pessoas que estão iludidas. A igreja seria nem o último, né? Eu nem pensaria nunca em vir aqui na igreja. Jamais passou pela minha cabeça. E mesmo com tudo isso, né, com todo esse pensamento negativo da igreja, a minha vida era vazia, eu era solitária, eu ia em balada, bebia, usava drogas, saía com rapazes para preencher um vazio que eu tinha dentro de mim e não resolvia, não adiantava. Quem não me conhecia falava, olha, ela é toda feliz, toda alegre, sorrindo, mas por dentro eu chorava, eu não era feliz. Então um dia meu irmão, ele me convidou para ir numa igreja. Até o momento, eu falei, e na igreja? Ele, vamos. Ele falou para mim que era bom a reunião, que os pastores, eles falavam da salvação. E eu resolvi ir com ele. Eu fui para a igreja, participei da reunião. Nesse dia não tenho palavras, mas foi maravilhoso. Porque Deus falou comigo, né? E eu saí da igreja maravilhada. Eu saí da igreja que eu busquei a vida inteira. Eu senti naquele dia muita paz, alegria que eu não tinha. Eu senti o amor de Deus. Todo aquele complexo, todo aquele vazio, aquela solidão que eu tinha, acabou. Eu não tinha mais. Eu era feliz. Eu tinha alegria dentro de mim, eu tinha vida, né? Porque até então eu me achava podre. Eu tinha vida. Até que um dia eu descobri que a igreja que eu estava indo era a Igreja Universal.
a mesma que eu ouvi a mídia negativamente criticar e ofender. E eu percebi que tudo que a mídia falava com respeito à igreja era uma mentira, porque foi na igreja que me ajudaram, foi lá que fui curada, eu fui livre, fui liberta dos meus vícios que eu tinha, Fazem 22 anos que eu estou na igreja e hoje eu estou... A mesma felicidade do início continua, permanece dentro de mim. Hoje eu faço a obra de Deus, hoje eu sou feliz, hoje eu tenho alegria dentro de mim, hoje eu trabalho, hoje eu sou ativa, eu sou formada em design de interiores, a profissão do meu coração, que eu gosto. Hoje eu sou feliz e o principal, que é o Espírito Santo que mora dentro de mim, esse é o principal de todos. Se eu tivesse conhecido a igreja antes, eu não teria sofrido tanto, eu não tinha prolongado o sofrimento dentro de mim. Eu falo para as pessoas que, para ela ver com os próprios olhos, antes de acreditar no que a mídia fala, né? E se a mídia está falando negativo, aí que você tem que vir para conhecer, que você vai ter uma surpresa. Elas vão resolver os seus problemas internos, seja ele de ordem física, espiritual, não importa. Mas eu convido a pessoa a vir, sim. Se ela está sofrendo, tirar o orgulho e vir para a igreja. Que eu tenho certeza que o mesmo Deus que me mudou, que me curou, que me abençoou, vai curar elas também. Pois é. Você verifica, minha amiga e meu amigo, quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, nesse exato instante. Talvez você que esteja me assistindo nesse instante, você esteja gemendo. Você não sabe, você não tem forças nem para falar, ou para gritar, ou para chorar sequer. Que tristeza, que coisa horrorosa. Aí você pergunta dentro de si, meu Deus, será que isso existe? Será que é verdade a tua existência? Olha só o que Jesus fala para pessoas como você. Olha o que ele falou. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Quer dizer, doentes, enfermos, com depressão, com tristeza, com vontade de morrer, ou morrendo, caído. Talvez você esteja vivendo os últimos momentos da sua vida. Jesus diz: vinde a mim. Você não vai numa instituição, você não vai numa religião, não. Você vai a Jesus. É a Jesus. Abra sua cabeça. É o convite dele, não é o convite do homem. Essa palavra de Deus. E essa palavra de Deus é para quem crê, para quem é humilde de espírito. Mas talvez esse seja o seu problema. Você carrega dentro de si um preconceito constante contra o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas você está sofrendo. Mas talvez você possa bater no peito assim: eu estou sofrendo, mas eu não vou. Tá bom. Se você está sofrendo e quer continuar sofrendo e não quer ajuda, a gente não pode fazer nada. Jesus não pode fazer nada por você, porque para você ser ajudado por ele, você tem que ir a ele. Ele está dizendo: vinde a mim. Então você tem que ir a ele. Mas para você ir a ele, minha amiga, meu amigo, você tem que tirar o salto alto, você tem que tirar o orgulho. De repente você está no fundo do poço andando de salto alto, cheio de si mesmo. E por isso mesmo o seu sofrimento vai se somando, acrescentando. Mas o convite está aí. Nesta sexta-feira, nós vamos ter um desafio. O desafio do dia D, o dia da decisão.
um dia da decisão, para aqueles que já não aguento mais. Tá bom, eu me rendo, eu me submeto, eu vou. Sexta-feira agora, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 8 da noite. Inclusive, nós estaremos pessoalmente na reunião de meio-dia. Você é o nosso convidado. E se você tem algum preconceito, algum receio de que alguém vai pegar alguma coisa sua, não traga nem bolsa, nem carteira, não traga nada. Venha do jeito que você estiver. E você vai ver se Deus existe ou não. E a sua vida vai mudar. Vamos falar com Ele. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. E é por isso, Senhor Jesus, que agora esta pessoa decide parar de fazer o que estava fazendo, colocar de lado o orgulho, o preconceito, as desculpas e falar contigo, ser sincero. E é o que ele faz agora. Ele não fica apenas ouvindo a minha oração ou esperando que nós, teus servos, intercedamos por ele, mas agora ele coloca para fora essa opressão, porque o desafio foi lançado. O Senhor foi quem disse: vinde a mim, a mim, a mim. E esta pessoa está cansada de ir a lugares, a pessoas, tentando ser feliz. Em todas as tentativas houve frustração, porque só o Senhor tem a solução, tem o poder para transformar esta criatura em filho, curar este doente, libertar este oprimido, viciado, agressivo. Sim, o Senhor disse: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos. Essa pessoa que está oprimida pela depressão, oprimido por um trauma, por ter sido abusado, abusada quando criança, adolescente ou já na vida adulta, maltratado, maltratada pelos filhos, pela esposa ou pelo marido. Eu não sei, meu Deus, mas nós unimos a fé aqui agora com esta pessoa desde o Templo de Salomão para repreender o encosto da opressão. Essa pessoa se sente oprimida, os problemas de saúde, dores crônicas, o vício. Essa pessoa está oprimida pelas dívidas, o desemprego, falta de clientes. Meu Deus, seja o que for, o problema que for, que esse encosto esteja usando para oprimir esta pessoa, eu repreendo agora. Eu te repreendo, encosto. Eu te ordeno, tira tuas patas sujas de sobre esta pessoa. Tira tuas garras agora. Eu te repreendo, encosto, caboclo, guia, orixá. Solta a mente, solta o coração, solta o corpo dela, dele agora. Eu te ordeno, coloque, amigo, amiga, as mãos sobre a sua cabeça, porque Jesus, através da nossa voz, coloca agora as suas mãos sobre a sua cabeça e toda opressão, perturbação, em o nome de Jesus, diga: saia! Retire as mãos com violência e diga: saia! Respire profundo. Receba agora o alívio. Receba a paz, a força
para estar conosco nesta sexta-feira, aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa. Diga para Ele, faça esse voto: eu vou te buscar, Senhor Jesus. Eu vou à tua casa nesse dia D, no dia do desafio. Eu aceito a tua proposta, porque eu quero alívio para minha alma. Eu quero a cura para o meu corpo. Eu quero a minha libertação, porque eu quero te conhecer. Fale com Ele, amigo, amiga. Esse momento é seu. Não espere por mim. Faça a sua oração. Meu Deus, consagra esta água como um ponto de contato para restaurar a saúde do doente, a força para o fraco, a alegria para o triste e a paz para o angustiado, pois eu a declaro abençoada. Pode beber e receber agora a resposta de Deus à nossa oração. E ainda que você não creia ou ache que não mereça, eu creio por você e pela minha fé você recebe agora a resposta à nossa oração. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Receba agora o abraço forte daquele que nunca deixou de crer em você. Porque ainda que ninguém creia, nem você mesma, Jesus nunca deixou de crer. E por isso, meu Deus, eu peço, acampe os teus anjos ao redor de todos que nos assistem em São Paulo, no Brasil e no mundo. E que os teus anjos venham acompanhá-los até a tua casa nesta sexta-feira do desafio. E você que crer, diga: aí estarei para buscar a Deus. Assim seja, pois você já não está só, meu amigo. Deus está aí com você, lhe dando força, coragem e disposição para buscá-lo. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Domingo, ao cair da tarde, muitas pessoas se sentem inseguras. Uma nova semana se iniciará e novos desafios chegarão. Porém, a sua fé se encontra enferma. É sinônimo de angústia e desesperança. Mas saiba que uma atitude pode curar o seu presente e transformar completamente o seu futuro. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Muitos necessitados chegavam até o Senhor Jesus com suas petições ao final da tarde, e eram curados de suas enfermidades. Jesus não olhava a religião, a cor, o conhecimento ou a falta dele. Se a pessoa tinha títulos ou era uma pessoa que sentia-se desfavorecida pela sociedade, a única coisa que ele valorizava, e ainda valoriza nos dias de hoje, é a intenção que existe no coração de cada criatura. Venha receber do próprio Deus a cura para o seu interior. Domingo às 18 horas. A Vigília do Espírito Santo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue mais cedo para retirar um pouco da água do solo sagrado para a purificação física e espiritual. Escreva em uma folha de papel como você tem visto a sua vida financeira. Como você se vê financeiramente falando. Porque disse o Senhor Jesus, os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Esta luz é o Espírito Santo, o único capaz de nos transformar, nos dando assim a visão de Deus. E é o que vai acontecer neste domingo. Você vai colocar dentro desta talha a sua visão em relação à sua vida profissional, econômica, e vai buscar o Espírito Santo. Ele que transformou a água em vinho, transformará também você por meio do batismo com o Espírito Santo. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege
protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.